Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28 do Evangelho, o último capítulo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Esse estudo é o número 11 desse capítulo, onde a gente está trabalhando as orações, as preces, as rogativas feitas por Kardec, onde ele sugere a realização de algumas orações, conforme o ensinamento que nós tivemos em todo o Evangelho. Já passamos por quase todo tipo de prece, e no último estudo analisávamos as preces pelos outros, pelos espíritos endurecidos, pelos espíritos maus. E no finalzinho do estudo, nós diferenciamos os espíritos maus dos espíritos hipócritas, onde Kardec faz um alerta muito importante de que o espírito hipócrita ele é pior do que o espírito mau, do que o espírito perverso, porque o espírito perverso não desafia a autoridade divina. Ele faz o mal, sabe que está fazendo o mal, mas ele não é irônico, ele não é hipócrita ao ponto de se utilizar, por exemplo, de se utilizar do entendimento da religião, do seu conhecimento teológico, bem como da palavra de Deus, para dominar, para fazer o mal. Então nós vimos que o hipócrita é mais perigoso e, numa situação pior, se encontra perante os espíritos endurecidos. Após essas reflexões, nós analisaremos a sugestão de prece que Kardec faz em relação a esses espíritos. Ele sugere a seguinte oração: Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre fulano, o nome de algum espírito que você saiba ser imperfeito e pede por ele. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Então fica muito clara a questão que nós já vimos de que quem faz o mal está fazendo mal a si próprio. E que a partir do momento que os espíritos endurecidos perceberem o quão bom é fazer o bem, o quão bom é sentir tudo aquilo que vem da prática da caridade, todos buscarão também fazer o bem. Espírito que ainda te comprases no mal, Kardec ora, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. Inclusive, isso é um dos motivos mais fortes de conversão de espíritos maus. Quando eles percebem que existem pessoas que estão orando sinceramente por eles, pessoas que querem o seu bem, apesar de sabedores que esse espírito é imperfeito, que esse espírito é mau, sabedores de tudo que ele fez contra os outros e mesmo assim o recebe como um irmão, eles muitas vezes se convertem, porque nunca ninguém orou por eles, se preocupou com eles. Então, quando eles percebem esse carinho, muitos se convertem. Por isso, Kardec nos pede que nessa oração peçamos por eles, que eles se convertam, que eles se aproximem, ao invés de expulsá-los, conforme outras religiões fazem, para que eles também sintam o amor de Deus, mesmo que ainda façam o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Vejam que ele não está xingando o espírito, ele está dizendo, você é infeliz. Era muito comum essa expressão, né? Desgraçado era o infeliz. E é infeliz porque faz o mal. Não há como ser feliz fazendo o mal.
Por que então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo? Livre-arbítrio. Depende somente do espírito deixar essa condição de maldade e, por consequência, desfrutar de uma alegria, de uma felicidade. Depende somente dele. Olha os bons espíritos que te cercam. Vê quão ditosos são. E se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade? Esse é outro fator que também converte. Quando eles se veem cercados por bons espíritos, por anjos tutelares, resolvem se entregar ao Cristo. Dirás que te é impossível, porém, nada é impossível àquele que quer. Força de vontade. Porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isto é, entre a felicidade e a desgraça, a infelicidade. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Então Kardec, nessa oração, trabalha os conceitos de livre-arbítrio, de como Deus nos deu esse livre-arbítrio para utilizarmos como bem entendermos, que depende só de nós nos utilizarmos do livre-arbítrio para o bem ou para o mal, desfrutando, por consequência, da alegria ou da infelicidade. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Mesma vontade que eles direcionam para o mal, eles podem direcionar para o bem. E pela consequência de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Nós sabemos que isso é real. Estudamos nas obras de André Luiz que diante do arrependimento sincero e de uma oração, de uma súplica sincera, de um coração arrependido, os espíritos são resgatados. Deus escuta e envia os seus emissários. Dize conosco estas palavras, essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Olha como são palavras simples que muitas vezes podem definir o futuro de um espírito. Clamar o nome de Deus, dizer que está arrependido e pedir perdão. Logicamente que esses pedidos, essas palavras precisam ser sinceras, senão ainda não é chegado o momento do resgate desse espírito. Mas se está sendo sincero, se está trabalhando esse conceito, ele um dia, uma hora vai conseguir deixar o local de sofrimento, deixar de praticar o mal. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. De fato, quem faz o bem sente um bem-estar inconfundível. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. O caminho se torna mais fácil para aqueles que escolhem o bom caminho, a bondade, que abandonam o passado de erros e de maldade. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Esse reconhecimento todos nós já tivemos ou teremos. Todos nós um dia paramos para pensar: quanto tempo eu estou no erro? Fui expulso de capela porque escolhi a maldade e continuo escolhendo o mal aqui na terra. Por isso ainda estou aqui expiando. Todos passamos por esse momento de perceber quanto tempo perdemos e que estamos distanciados da felicidade por conta das nossas próprias escolhas. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe de perturbação e de torturas morais que seriam para ti o inferno se houvessem de durar eternamente. Então ele trabalha ao mesmo tempo o conceito católico de inferno, destacando que
Se as penas fossem eternas, seriam essas das torturas morais, da perturbação causada por uma consciência culpada. Mas nós sabemos que essa culpa não dura para sempre. O espírito, algum momento, vai se arrepender e vai retornar ao regaço do Pai. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. É o nosso caso, né? Sofremos tanto e por tanto tempo que nos cansamos de sofrer e por isso hoje já queremos o bem. Trabalhamos no último estudo a diferença daquele que já quer o bem, que não quer mais o mal, e por isso pode reconhecer que se arrependeu sinceramente. Quanto mais te demorares, porém, tanto mais difícil será isso. Ou seja, tanto mais difícil será arrepender-se e andar pelo caminho do bem. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, isso é impossível. Nós não permanecemos eternamente no mesmo grau evolutivo. Nós avançamos, ainda que de maneira muito lenta, avançamos sempre. Depende apenas de nós ficarmos estacionados por séculos ou nos elevarmos em alguns meses, em alguns anos. Duas perspectivas tens diante de ti. Duas perspectivas, dois caminhos. A de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, primeiro caminho. Ou segundo caminho, seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. Então nós temos essas duas escolhas, de sofrermos por mais tempo ou de encontrarmos a felicidade real. A primeira será inevitável se persistires na sua obstinação. Então, quanto mais teimosos, quanto mais insistirmos no mal, mais tornamos inevitável o primeiro destino, que é de sofrimento. Quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Um simples esforço, qual esforço é esse? Não querer mais o mal. Procurar fazer o bem. É uma escolha simples. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Então notem que a oração tem esse poder também de despertamento. Despertar espíritos teimosos, espíritos ignorantes no sentido do conhecimento divino. Kardec orienta que nessa oração nós peçamos a Deus que eles escutem as nossas palavras, de que a infelicidade deles é fruto das suas escolhas e que cabe somente a eles mudar o rumo das suas existências, tomando caminhos de bondade, de caridade, de arrependimento. Pedimos então aos bons espíritos que despertem esses ignorantes, esses maus, para que com essas palavras ecoando em suas almas, eles possam se ajudar e se aproximar de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Então vejam que a parte final do parágrafo é evocando a palavra e o nome de Cristo Jesus, porque ele tinha um especial poder sobre os maus espíritos. Ele conseguia livrar obsessões terríveis, já no estágio de subjugação, com apenas algumas palavras que denotavam a sua autoridade moral, a sua força de vontade e de fé, já que tinha uma intimidade com Deus. Por isso tinha tanto poder sobre esses espíritos. Vejamos agora as preces pelos doentes e pelos obsidiados. Primeiramente, a prece pelos doentes. Kardec explica no prefácio que doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena.
Então, doenças do corpo físico fazem parte dessa vida aqui na Terra. Nós sabemos que as doenças podem ser também objeto, consequência, na verdade, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que plantamos e que possivelmente podemos colher em forma de doenças. E quanto mais estivermos sintonizados no bem, menor a chance de nos adoentarmos, de adoecermos. Mas, de maneira geral, a doença faz parte desse planeta. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, a doença, ela é uma consequência desse planeta e do nosso corpo físico ainda grosseiro. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Olha que informação, que a gente colhe também nas obras de André Luiz, né? Muitas vezes as doenças são resultado dos nossos pensamentos, das nossas atitudes no mal e na ignorância, e também na maledicência e na cólera. Muitas doenças são fruto da cólera, que nós vamos poluindo o nosso íntimo, a nossa casa mental e, consequentemente, a nossa imunidade vai caindo porque vamos mantendo uma sintonia de baixo teor vibratório, atraindo doenças e, às vezes, de forma hereditária, transmitindo aos nossos filhos doenças que poderiam ser evitadas se nós não nos entregássemos às paixões e aos excessos. Então vejam que Kardec classifica doenças próprias desse planeta, decorrentes da grosseria de nossos corpos físicos, e doenças resultado de nossas paixões e excessos de toda a ordem. Os excessos que praticamos na bebida, no sexo, na maledicência, na cólera, também provocam doenças. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Então, não há enfermidades em mundos mais adiantados. Por quê? Por dois motivos. Não tem mais a grosseria da matéria, o corpo físico não é grosseiro como esse, não estamos mais mergulhados num planeta também inferior e não temos mais as paixões e os excessos de toda a ordem. Então, nos mundos mais adiantados, os espíritos excluem as causas das doenças, as causas do plano físico e aquelas que derivam da nossa inferioridade moral. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Então, ele fala de resignação, aceitarmos que estamos nesse planeta por conta das nossas escolhas. Nós mesmos nos estacionamos nesse planeta e, com isso, temos enfermidades. Nos colocamos nesse planeta por conta da nossa inferioridade e, enquanto não merecermos subir de nível, continuaremos aqui. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. O que ele está dizendo? Que mesmo que nós aceitemos a nossa condição atual, de que estamos num planeta inferior e que isso nos traz enfermidades, isso não significa que nós não possamos melhorar a nossa condição física. E nós podemos mesmo. Eu posso afirmar, por experiência própria, as doenças deixam de nos atacar quando nós mudamos de sintonia. Quando nós buscamos uma sintonia de elevação espiritual, ficamos menos doentes. Muitas vezes o intervalo das enfermidades que antes eram mais frequentes passam a se tornar mais raros. Então,
é importante também entender que mesmo ainda presos a esse planeta, nós podemos melhorar a nossa condição física, não nos deixando levar pelas paixões, pelos excessos e, por consequência, deixando de ficar doente tão frequentemente. Por quê? Se são duas as causas da doença, o estado desse mundo e as nossas paixões e excessos, quando a gente elimina um desses motivos, diminui, por consequência, também a quantidade de vezes que vamos ficar doentes, porque aí só sobra uma causa das enfermidades, que é o fato de estarmos nesse planeta inferior, sujeitos a certas doenças. Mas eliminar as doenças derivadas das paixões e dos excessos já é um grande passo. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Ele vai além, então. Mesmo aquele que se esforça para não ficar doente e não consegue, por conta de um problema hereditário, de um problema genético, de uma expiação mesmo, que a pessoa precisa daquela enfermidade, não desistamos. Não pensemos que estamos abandonados e que não adianta sintonizar com o bem. Porque mesmo nesses casos, mesmo que a doença venha, com a gente fazendo a nossa parte, o Espiritismo ensina que precisamos ter resignação. Suportar com resignação, aceitar que estamos expiando uma falta do passado e que essa doença é um escoadouro de erros para que a gente se liberte e possa deixar esse planeta, deixar esse plano purificados. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Isso é um argumento muito forte, muito comum, né? Para dizer como Deus é misericordioso e como nós devemos sim buscar a medicina humana. Porque se Deus não quisesse que a gente encontrasse a cura das doenças, Ele não permitiria o avanço da ciência. Se Ele não quisesse que nós nos curássemos ou abrandássemos os efeitos da doença, Ele não colocaria ao nosso alcance os meios de cura, a medicina, o avanço da medicina, das técnicas para a cura do corpo. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Então, Kardec faz um raciocínio de que nós devemos, sim, fazer o tratamento espiritual, especialmente pela reforma íntima, mas também buscar os meios de cura das doenças do corpo físico pela medicina convencional. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então vejam que Kardec coloca os três principais elementos de cura na Terra. Primeiro elemento, medicina convencional, a ciência dos homens, que Deus permitiu avançar. Segundo fator, ação fluídica, magnética, do passe, do pensamento dirigido, da oração. E terceiro elemento, a mediunidade de cura. Então são três formas de se curar doenças. Muitas vezes, somando-as todas, a medicina terrena, a força da oração e do magnetismo fluídico e a mediunidade de cura. Ele então indica uma prece para ser dita pelo doente. A pessoa que está doente pode realizar a seguinte rogativa: Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me necessariamente eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia.
Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Olha a resignação do doente, aceitando quando a doença vem, malgrado as nossas ações no bem, malgrado realizarmos a nossa parte. Reconhecer a grandeza de Deus e aceitar que aquela enfermidade serve para nos alertar e nos purificar. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. É um pensamento muito maduro, né, de reconhecimento da sabedoria divina. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Olha a advertência aí. O momento de reflexão que a enfermidade traz. Aceito-a como uma expiação do passado e como prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Então, seja qual for o olhar que temos perante a enfermidade, sempre ela derivará de uma expiação do passado, de uma necessidade para o espírito ou de uma provação da sua fé e da sua submissão ao Pai. Mais uma prece pelo doente. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir a fulano. É uma oração, na verdade, dita por alguém em favor de um doente, pedindo pela cura de alguém. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo, que possa se encerrar esse momento de expiação, de doença. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Então pede tanto a cura do corpo físico, quanto a consolação para a alma desse doente. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Então, uma prece dita para alguém doente também foca na resignação, no arrependimento, na aceitação que o doente precisa ter pela vontade divina, quando ele não pode mais fazer nada para receber a cura. Agora uma prece para ser dita pelo médium curador. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Não foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos? Quando admoestou-os, porque não conseguiam curar uma criança possessa, um jovem possesso, Jesus indaga: até quando eu estarei convosco? Homens de pouca fé que não conseguiram curar aquele doente. Então, o médium de cura tem que ter isso em mente. Se Deus permitir, a pessoa será curada. Então, ele tem fé. Ele acredita que, mesmo sendo imperfeito, poderá curar aquele doente. Mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente. E livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Vejam que o médium pede para que não o seu fluido cure o doente, mas os fluidos dos espíritos bons que estão com ele nesse trabalho de cura, nesse trabalho de caridade. Vejamos agora a prece pelos obsidiados. Kardec explica no prefácio que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Está aí o conceito de obsessão. A ação persistente,
ou seja, reiterada, repetida, diária, de um espírito mau sobre alguém. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das suas faculdades mentais. Então ele está falando da obsessão simples até a obsessão de subjugação, da fascinação, da subjugação plena, dos chamados possessos. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Vejam que Kardec aborda também a obsessão que se dá nos médiuns escreventes, que exercem a psicografia, quando o espírito toma para si a mão do médium de forma exclusiva. Só eu escrevo por esse médium. Só eu sou mentor desse médium, ninguém pode mais usá-lo. Isso é sinal de obsessão. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Vejam que Kardec não está dizendo, aceita a obsessão e não faça nada para se livrar dela. Não. Ele está dizendo, ele está explicando, na verdade, que a obsessão é decorrente desse planeta inferior, faz parte da nossa inferioridade moral, dos habitantes desse planeta, e que nós estaremos, sim, convivendo com a obsessão, com essa influência de um espírito mau, seja na obsessão simples, seja até a obsessão de último grau. É, portanto, uma expiação ou uma provação comum a esse planeta. Ele ainda vai dizer, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, como ele ensinou agora há pouco, que as doenças decorrem das imperfeições físicas, tornando o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão também é sempre resultado de uma imperfeição moral. Então, enquanto a doença vem da imperfeição física, por conta da grosseria que é esse corpo, também a obsessão traz uma imperfeição, só que uma imperfeição moral. É por meio dessa fragilidade moral que espíritos obsessores se vinculam a nós, têm acesso a nós pela imperfeição moral que apresentamos. A causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Olha o raciocínio de Kardec. Se as causas são físicas, há uma força física. Se as causas são espirituais, há uma força espiritual, que não está no plano físico. Para preservar o corpo das enfermidades, nós o fortificamos. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Então veja que ele dá o caminho das pedras. Para se livrar de doenças, fortifique seu corpo. Para se livrar de obsessões, fortifique a sua alma. Como que nós fortificamos a nossa alma? Reforma íntima. Nos melhorarmos. Muitas vezes, espíritos obsessores se afastam de nós quando percebem que nós melhoramos o nosso íntimo, a nossa conduta, o nosso pensamento. Muitas vezes basta essa melhora para afastar obsessores. O auxílio de terceiros se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação, em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então notem que Kardec deixa muito claro que nós podemos sim nos libertar das obsessões,
até que ela chegue na subjugação e na possessão. Porque se chegou aí, vai precisar de ajuda de terceiros. Não basta mais a força de vontade do indivíduo, até porque ele perde essa força. Ele perde o livre-arbítrio, porque o espírito já dominou a sua vontade. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Kardec está mostrando a causa geral das obsessões. Vidas passadas, dívidas do passado que nós acabamos por somar diante de outras inteligências, de outros espíritos, e agora eles vêm se vingar de nós. Nos casos de obsessão grave, diz Kardec, o obsidiado se acha como que envolvido, impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Ele começa então a dar as características físicas, químicas, médicas, científicas da obsessão. O fluido pernicioso, o fluido que faz mal, neutraliza a ação dos fluidos que fazem bem, dos fluidos salutares. Repele os fluidos salutares. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. O objetivo, portanto, da cura na obsessão é desembaraçar o obsidiado dos fluidos que fazem mal. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. De novo, o raciocínio de Kardec. Para eliminar um fluido mau é necessário um fluido bom, o oposto para anular. Mediante a ação idêntica do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Por isso que o médium curador tem esse poder de fazer o efeito reativo de um fluido mau. Esta a opção mecânica, mas que não basta. Não basta, portanto, impor um fluido oposto, um fluido que vai trazer um efeito reativo. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente. Então, além de se atuar sobre o fluido, é necessário também se atuar sobre o espírito obsessor, que é o ser inteligente por trás daquela obsessão. A qual importa-se falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. É por isso que nós vemos muitas vezes nos filmes que retratam a ação dos padres em face dos chamados demônios, e muitas vezes esses espíritos trevosos não escutam o padre, fazem chacota, desafiam o padre. Por quê? Falta superioridade moral para que seja possível expulsar aquele espírito, como eles falam, para que seja possível afastar aquele demônio, como eles acreditam, né? Nos chamados exorcismos. Então é preciso superioridade moral quando o padre ou religioso tem uma vida regrada no bem, quando ele está assessorado por bons espíritos e atua em nome de Jesus Cristo para ajudar os outros, ele consegue, por meio da desobsessão, afastar o espírito que obsidia, que perturba. Quanto maior for a superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. É por isso que os seres que detêm autoridade, como Cristo, bastava mandar que o espírito saía. Quantas vezes Jesus não curou possessos dessa forma? Apenas dava uma ordem, porque ele tinha autoridade. A sua superioridade moral não merecia questionamentos por parte do obsessor. Ele obedecia essa autoridade. Diz Kardec, isso não é tudo. Então, além do fluido reativo, substituindo um fluido mau por um fluido bom, precisa trabalhar na inteligência que está por trás, ou seja, no espírito obsessor, mas isso não é tudo. Para garantir a libertação de alguém obsidiado, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Ele precisa estar convencido
que aquele espírito que ele está obsidiando mudou. Ele precisa desistir de fazer o mal, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Kardec está tratando da chamada doutrinação, que muitos preferem falar modernamente de dialogação, de diálogo com os espíritos. Né? Porque muitos pensam, quem sou eu para doutrinar alguém? Mas eu acho bobagem. É doutrinação no sentido de apresentar o evangelho, apresentar a doutrina para esse espírito. Então não tem problema não falar doutrinação, doutrinador. É porque há um desejo muito grande, né, de fazer essa desassociação da Igreja Católica. Mas não deixa de ser uma doutrinação. O diálogo em que alguém que conhece a doutrina vai realizar com essa entidade, por meio dessas evocações particulares, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, dialogando, conversando, convencendo o espírito a abandonar a sua perseguição, com vistas a educar moralmente esse espírito. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Esse é o melhor dos mundos, né? Essa é a melhor situação possível. Livrar alguém de uma obsessão, guiando um espírito obsessor para o bem. Convertendo um espírito obsessor. Você vai fazer duas caridades. Vai libertar alguém que está sob efeito de um espírito mau ou sofredor e também vai ajudar esse espírito a se renovar. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Então, o trabalho fica um pouco mais fácil quando o obsidiado entende que precisa praticar reforma íntima e orar. Precisa usar da sua vontade e da prece para se libertar dessa ação de um espírito obsessor. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que então, longe de secundar, repele toda assistência. Então Kardec está dizendo, o melhor dos cenários é quando o obsidiado ajuda na desobsessão. Mas acontece do obsidiado ficar fascinado pela entidade. Ele fica seduzido pelo espírito que está enganando ele. Porque ele se faz de amigo, né? Um espírito pseudo-sábio, hipócrita, que usa das belas palavras ou estimula o ego do médium e o domina. E aí fica mais difícil a desobsessão, porque o paciente não aceita que está doente e não contribui para se libertar. Se ilude no tocante às qualidades desse espírito que o domina. Acha que é um espírito de luz, acha que é um espírito que foi alguém muito grande na Terra e que por isso é uma honra ter esse espírito com ele. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Especialmente quando o espírito começa a fazer exigências. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Olha só, outra informação muito importante, como a gente viu no último estudo, quando Kardec diferenciou o mal do hipócrita, dizendo que o hipócrita é pior que o mal. Ele está dizendo que a fascinação é pior que a mais violenta subjugação. Porque na subjugação não há dúvidas. A ação de um espírito mau que quer fazer o mal para aquela pessoa. Na fascinação não. Ele finge que é bom. Ele finge que quer fazer o bem. Ele finge que é um ser que vai guiar a pessoa para o bem. Mas na verdade ele é mau. Então é mais perigoso do que aquele que se declara inimigo aberto e realiza a subjugação no doente. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então ele finaliza o prefácio sobre obsessão dizendo que a prece é a melhor ferramenta.
tanto para o doente, quanto para o dialogador, quanto para os familiares, quanto para aqueles que estão envolvidos naquele cenário. Vejamos então as preces. A primeira delas, para ser dita pelo obsidiado. Então, a pessoa que está doente, a pessoa que está sofrendo a ação de um mau espírito, pode fazer a seguinte oração: Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Olha a importância do arrependimento. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Então, além de pedir a libertação, pede também que o obsessor seja envolvido na misericórdia divina. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzi-lo a melhores sentimentos, a mudança íntima do obsidiado, para mostrar para o obsessor que ele está retribuindo o mal com o bem. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer, enxergar as nossas imperfeições. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Então, ele está fazendo com que o espírito obsidiado reconheça os seus defeitos e como ele permitiu a dominação de um espírito mau. Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Que golpe é esse? Na vaidade de que a pessoa se acha inatingível e está sendo envolvida por um espírito inferior. É um golpe para a vaidade dele, porque ele se acha imbatível, inalcançável e, na verdade, está vivendo uma obsessão terrível. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade, da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Então, um cenário ideal do obsidiado reconhecendo as suas imperfeições e que ele precisa praticar o bem para convencer o obsessor. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova. Compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Então ele encerra essa prece dita pelo próprio obsidiado, demonstrando que nós precisamos reconhecer a imperfeição e ter resignação, aceitar essa provação como uma maneira de se elevar à medida que nós nos perdoamos e também pedimos perdão a esse espírito obsessor. Também uma prece pelo obsidiado. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar fulano. É uma prece dita por alguém em favor de um obsidiado. Que fulano seja libertado da influência do espírito que o obsidia. Se está nos teus desígnios por termo a esta prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Olha a superioridade moral. Olha a autoridade. Nós, na oração, pedimos a Deus, me dê autoridade, que eu possa ter autoridade para afastar esse espírito. Bons espíritos que me assistis, e tu, seu anjo guardião, o anjo guardião do obsidiado, dai-me o vosso concurso, a sua ajuda. Ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente,
adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Então vejam que a prece tem muito do conceito católico de expulsar o espírito obsessor. Que ele se retire. Nós sabemos que no Espiritismo nós pedimos que ele se retire, mas que ele seja atendido, que ele possa se arrepender, que ele possa ser um dia um irmão também, acolhido pela espiritualidade. Uma prece agora pelo obsessor, por aquele que está atormentando o indivíduo. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsidia fulano. Faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Trabalhando todos os conceitos que a gente viu, para despertar o obsessor. Espírito que te comprases em atormentar fulano, agora falando diretamente a ele. Escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem, e que não podes ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar fulano dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar por uma prova. Mas, quando essa prova chegar a seu termo, toda ação sobre tua vítima te será vedada. Veja que na oração se explica ao obsessor que tudo que aconteceu foi por permissão divina e que a pessoa precisava passar por aquilo, mas que cabe a ele se libertar também dessa perseguição. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la por isso mais feliz. Assim, a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Então veja que se utiliza o raciocínio para mostrar, olha, todo o mal que está fazendo vai servir para ajudá-la, porque ela vai se melhorar como pessoa, ela vai se elevar como espírito, enquanto que para você só terá consequências funestas, ruins. A maldade que você faz irá causar mal a você mesmo. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Não adianta brigar, porque Deus está à frente, os espíritos bons estão à frente e irão resolver esse problema. Então o melhor é que o obsessor desista. Mas, por isso mesmo, que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazeres, que ela cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede, uma oportunidade. Encerra com a obsessão agora, antes que os delegados venham. Se não a aproveitares, sofrer-lhes-á as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus, e apressará a libertação dela. Então vejam que quando o obsidiado ora pelo obsessor, isso é de grande ajuda. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal neste momento que praticas, terás forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Então, com muita lógica, ele demonstra que continuar fazendo mal não adianta, é pior para quem faz. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora, quando és espírito. Vale a pena sacrificar um grande bem para ter uma pequena satisfação? Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém? O que não obsta que sejas desgraçado, digas o que quiseres, e que te tornes ainda mais desgraçado, mais infeliz. A par disso, vê o que perdes.
Observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua a sorte deles. Da felicidade de que gozam também tu partilharás quando o quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer em vez do mal o bem. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Então ele demonstra para o espírito, né, que não adianta brigar, não adianta insistir, que a felicidade dos bons espíritos que o rodeiam vale muito mais a pena, que uma hora essa obsessão vai se encerrar e que só depende dele cessar esse mal. Implorar a Deus e fazer em vez do mal o bem, ainda que não seja uma transformação repentina. Só se exige a boa vontade. Sei que não te podes transformar, mas pede para o Espírito experimentar, que ele receberá a ajuda. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes, como já vimos, e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não contes entre os bons. Com arrependimento sincero, nós vimos que ele deixa de ser considerado um mau espírito. Kardec, ao final, vai fazer uma última observação, dizendo: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato, habilidade, a fim de caminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém, e isto é um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Então, os resultados só vêm com paciência, com resignação, com diálogo, com amor. Para converter aquele espírito e não expulsá-lo, não ameaçá-lo, não constrangê-lo. Toda influência reside no ascendente moral, na autoridade moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência e pela lógica é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Então aí Kardec faz uma crítica direta aos exorcismos que se prendem apenas aos atos exteriores, aos objetos, ao invés da superioridade moral que o padre, que o religioso precisa ter perante o espírito mau. A obsessão, muito prolongada, pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então nós vimos isso, né? O tratamento médico, tratamento magnético, de fluido e o tratamento de caridade, de desobsessão. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então, nós encerramos finalmente o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e, assim, também encerramos essa obra, iniciando nos próximos estudos as demais obras do Pentateuco de Kardec. Então eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, finalizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos começar na próxima segunda ou na próxima terça o estudo das demais obras. Peço à espiritualidade que possa abençoar a cada um que nos acompanha no estudo de hoje e que possamos refletir sobre a importância de orar pelos doentes, pelos obsessores, por todos que necessitam ouvir a palavra de nosso Senhor, mas que muitas vezes estão ainda vinculados ao mal. Só depende de cada um, e aqui estão as fórmulas necessárias para nos livrarmos das obsessões e prosseguirmos na caminhada evolutiva na direção de nosso Senhor. Que Maria Santíssima e sua falange bendita possa nos abençoar a todos e que possamos continuar estudando as obras de Kardec e as obras complementares, a fim de nos prepararmos para a vida espiritual. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.